Olá, meus queridos, tudo bem? Então, meu objetivo com vocês nessa aula era discutir um pouco sobre o acompanhamento farmacoterapêutico a nível hospitalar. Então, esse é um processo de atenção à saúde em que nós, farmacêuticos, a gente vai acompanhar de forma contínua, de forma ampla, todo o tratamento medicamentoso aí dos pacientes que estão internados. E o objetivo, então, desse acompanhamento é identificar, prevenir e resolver diversos problemas relacionados aos medicamentos, pensando sempre na tríade, que é a eficácia, a segurança e a adesão do tratamento. Então, eu vou falar de cada caso que eu deixei para vocês, né? Então, cada grupo ficou com um caso. Meu objetivo era que vocês conversassem entre vocês e apresentassem o caso em sala de aula, tá? Então, eu vou falar de todos eles, depois eu coloco todos esses casos no ambiente virtual também. Então, o primeiro paciente, ele era um paciente com sepse, insuficiência renal e diabetes, um homem de 70 anos com 85 quilos, com uma sepse, né, ou seja, com uma infecção generalizada de origem urinária, insuficiência renal aguda e diabetes do tipo 2. Também é um paciente hipertenso, diabético do tipo 2, com uma neuropatia diabética e com uma insuficiência renal crônica de estágio 3. Tinha como exame laboratorial creatinina, ureia e potássio, todos eles bastante elevados, leucócitos, glicemia de jejum bastante elevada também, e uma hemoglobina glicada também bastante elevada. Também estava com uma pressão arterial elevada e uma frequência cardíaca aí também ok, e uma saturação de oxigênio baixa e uma temperatura elevada e febre. E aí ele utilizava diversos medicamentos, então meropenem, vancomicina e ceftriaxona, 3 antimicrobianos, insulina do tipo NPH, metformina para o controle glicêmico. Isso não é muito comum, né? Apesar aí do caso ter, a gente normalmente controla a glicemia dos pacientes somente com os diferentes tipos de insulina, então com insulina regular e insulina NPH, furosemida, omeprazol, paracetamol e a profilaxia para TVP, que é a trombose venosa profunda, com heparina. E aí, então, o desafio clínico desse caso era ajustar ali as doses dos antibióticos devido à insuficiência renal, realizar uma avaliação das interações medicamentosas e propor ali um controle glicêmico para esse paciente de forma mais adequada. Então, para esse paciente, né, uma coisa importante de ser feita, ele tem uma insuficiência renal, então existe um cálculo que é o clearance de creatinina, então a gente consegue entender como que o rim desse paciente está funcionando. Existem várias fórmulas, sendo que a mais comum na prática clínica é a fórmula de Cockcroft-Gault. Então, para o meropenem, né, então já que ele tem aí uma insuficiência renal bastante importante, com uma creatinina estourada de 4,2, o que a gente poderia pensar era em aumentar o intervalo, então a cada 12 horas ou a cada 24 horas, ou também aí um ajuste de dose. Para alguns antimicrobianos, a gente consegue fazer o monitoramento sérico, ou seja, medir, né, então quanto que tem, né, quanto tá ali daquele antimicrobiano que está circulante, para que a gente consiga entender ali qual é a dosagem sérica e qual é o alvo que eu preciso para matar as bactérias, já que esse paciente está num quadro séptico, então às vezes ele precisa de mais de um antimicrobiano. A vancomicina é um dos antimicrobianos que a gente consegue fazer essa dosagem sérica. Então, através da dosagem sérica, a gente consegue ajustar a dose e os intervalos, então baseando tanto na depuração da creatinina, quanto também no nível sérico, né, então da vancomicina. E aí, essa dosagem, ela precisa ser feita até que se atinja o alvo, pensando aí em diferentes tipos de antimicrobianos e também aí, e cada tipo aí de alvo que a gente tem e cada acometimento renal. A ceftriaxona a gente precisaria de uma cultura, então vancomicina com meropenem é bem sabido e está nos guidelines para infecção do trato urinário, então precisaria entender junto com a CCIH, junto com o infectologista, a necessidade dessa avaliação aí, dessa utilização aí dessa ceftriaxona. Ele tem uma glicemia elevada, né? Então é bastante importante aí que ele tenha um descontrole crônico, e o que indica isso pra gente é a hemoglobina glicada,
porque uma hemoglobina glicada aí de 9,5 indica que nos últimos 3 meses ele não teve ali um controle do diabetes, da glicemia. E a metformina ela deve ser descontinuada porque ela tem um risco de acidose lática, principalmente em pacientes que têm insuficiência renal. Então, para que a gente faça um controle glicêmico, precisaria talvez colocar uma outra insulina, como a insulina regular, ou então aí fazer um monitoramento maior dessa glicemia, para que a gente consiga entender o que está acontecendo com esse paciente. Esse é um paciente que já tem uma sobrecarga hídrica, então o uso de furosemida é bastante importante, mas para isso a gente precisa do monitoramento do potássio. Então o potássio ele está no seu limite superior, então a gente precisa entender ali, né? Então fazer um monitoramento desse potássio, continuar com a furosemida e reavaliar a dieta e outros medicamentos aí que podem elevar potássio, né? Então existem aí alguns medicamentos que podem levar essa condição de aumento aí de potássio. E é importante manter o suporte hemodinâmico, o tratamento da sepse, e também rever aí a necessidade, né, então, dos medicamentos aí que ele utiliza. Então, ele utiliza enalapril, que também pode estar aí prejudicando a função renal desse paciente, né? Então, esse paciente, ele precisa aí ser monitorizado. Espero aí que vocês tenham entendido esse primeiro caso. Agora, nós vamos falar do paciente 2. Então, o paciente 2 é um caso de um paciente oncológico que tem anemia, hipertensão e osteoporose. Então, é uma mulher de 63 anos com 60 quilos, com câncer de mama em tratamento com quimioterapia, que também apresenta anemia, osteoporose, hipertensão arterial, dislipidemia, e essa anemia aí, ela está relacionada à quimioterapia. Então, essa paciente, né, então ela apresenta uma hemoglobina de 8,5, enzimas hepáticas aí também alteradas, né? Plaquetas de 90 mil, creatinina no limite superior, então tá um pouquinho aí elevada, e um cálcio aí de 8,2. Então, utiliza aí como quimioterápicos a doxorubicina e a ciclofosfamida, utiliza ondansetrona, que é aí um antiemético nos 3 dias pós-quimioterapia, utiliza aí amlodipino, simvastatina, né, então que é aí um antilipêmico, alendronato para osteoporose, paracetamol aí para dor, né, então pacientes oncológicos sentem dor aí normalmente, ranitidina, que embora, né, o grupo tenha me chamado, é sim um medicamento aí proscrito, mas aí serve, né, pra gente pensar nesses tipos aí de medicamento, o filgrastim e o carbonato de cálcio com a vitamina D. Então, o desafio aí desse caso era realizar um gerenciamento de toxicidade da quimioterapia, pensar em ajuste de dose e monitoramento da hepatotoxicidade e da mielossupressão, por isso que ele utiliza aí o filgrastim. Então, pensando na resolução aí desse caso, né, então, a primeira coisa, né, que a gente pode pensar é que a anemia, ela pode estar relacionada à mielossupressão induzida ali pela quimioterapia. Então, a gente precisa avaliar a eritropoetina, caso a anemia sintomática, e a necessidade aí de uma transfusão, por exemplo, como um suporte aí hematológico, né? Esse paciente também apresenta neutropenia, né? Então, e isso é um risco quando a gente tem aí uma baixa contagem de plaquetas. Então, para que a gente precisa manter aí o filgrastim, para que a gente tenha um suporte aí dessa medida também. E a gente precisa pensar, né, então, será que não existe outro protocolo de quimioterapia menos hepatotóxico? Então, a doxorubicina e a ciclofosfamida, elas são altamente hepatotóxicas. Essa paciente já tá aí com as enzimas hepáticas, né, então AST-ALT, TG-ALT, TGP, tanto faz aí o nome que a gente dê a elas. Então, talvez a gente pensar em outros quimioterápicos. Além disso, né, já que a gente tem aí um quadro de anemia causado aí pela quimioterapia, é importante a gente pensar numa suplementação de ferro e também de vitamina B12, para que a gente também dê esse suporte aí, né, nas células vermelhas aí do sangue. O uso do alendronato para osteoporose, ele é bastante adequado, então ele é um bifosfonato que é aí bastante utilizado. Então, é preciso entender, né, como está a adesão dessa paciente, principalmente porque esse é um medicamento que precisa ser tomado em jejum e precisa aí aguardar pelo menos 30 minutos em posição ereta, então a paciente não pode tomar e deitar novamente, porque pode causar aí erosão esofágica, né? Então, precisa entender como que está a adesão aí desse medicamento.
e também monitorar o cálcio e a vitamina D. E verificar se a absorção do suplemento de cálcio aí ele é adequado, né? Então ele está aí longe, né, das refeições. Então o cálcio ele deve ser utilizado principalmente aí 1 hora antes das refeições e a vitamina D aí junto com as refeições mais oleosas, né, para que seja aí melhor absorvida. Então por isso que nem sempre a associação de cálcio com vitamina D é uma boa associação. Como essa paciente está apresentando uma hepatotoxicidade, é importante monitorizar as enzimas hepáticas e avaliar o uso aí de alguns medicamentos hepatoprotetores ou até mesmo de aumentar aí a volemia dessa paciente. Também é importante, né, verificar o uso dos antipertensivos, né, então porque ela está aí também com um pouquinho de elevação da pressão arterial. E a simvastatina e tanto o amlodipino também são aí podem alterar as enzimas hepáticas, né? Então, pode-se pensar aí em uma alternativa para a simvastatina menos hepatotóxica, como, por exemplo, a pravastatina. Então, esse é o caso 2, né? Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, fiquem à vontade aí para discutir, para a gente poder aí conversar sobre ela, tá? E a gente tem aí o caso 3, que é um paciente com insuficiência cardíaca DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que acontece principalmente em homens e que tiveram aí expostos aos alérgenos, né, como por exemplo ao tabaco, e também possui aí um quadro de hipercalemia. Então, este paciente é um homem de 74 anos, com 78 quilos, com insuficiência cardíaca congestiva, DPOC e insuficiência renal leve e uma hipercalemia aí recente. Então, ele tem um potássio elevado, uma creatinina elevada, uma ureia de 70, uma hemoglobina aí dentro do padrão, um sódio aí de 135, então dentro aí do padrão normal, e um TGO, TGP, né, então as enzimas hepáticas aí normais. Ele usa furosemida, um diurético, espironolactona, outro diurético, mais poupador aí de potássio, losartana como antipertensivo, carvedilol também como aí um antipertensivo, o salbutamol e o ipratrópio para o DPOC, a digoxina, que é um glicosídeo cardiotônico, então que pode ter aí também uma toxicidade, né? Então é um fármaco de baixo índice terapêutico, onde o efeito terapêutico é muito próximo, a dose de efeito terapêutico é muito próximo da dose de efeito tóxico. O omeprazol, né, então que deve ser aí utilizado uma vez ao dia em jejum, e a hidrocortisona, que é aí um corticoide, e a heparina. E o desafio aí é um ajuste de dose para esses pacientes, né, então pensando aí na adequação para o tratamento tanto da insuficiência cardíaca quanto do DPOC. Então, uma coisa importante, né, para o controle aí da hipercalemia é a suspensão, né, então aí da espironolactona, porque ela é poupadora aí de potássio, né, então isso é aí bastante importante. Então, tirar a espironolactona é uma coisa que poderia aí ser realizada, né, um monitoramento rigoroso do potássio, né, então podendo aí até utilizar as resinas de troca iônica para que a gente faça aí a retirada desse excesso aí de potássio, e reforçar a dieta com baixo teor aí de potássio também é aí bastante importante. O ajuste da furosemida também pode ser realizado aí para a excreção desse potássio. E pensando na insuficiência cardíaca, né, então manter o carvedilol e a digoxina aí com cautela, né, então como eu falei, a digoxina é um fármaco com baixo índice terapêutico, então preciso monitorizar os parâmetros hemodinâmicos e a função renal, porque ela pode se acumular em quadros principalmente de pacientes que têm insuficiência renal. E a hidrocortisona, então para os quadros de exacerbação aí do DPOC vai ser bastante apropriado, mas o uso contínuo pode aí agravar a retenção aí de líquidos. É importante, né, então, evitar novos agentes poupadores de potássio, manter o mínimo de medicamentos, então, para o controle tanto da insuficiência cardíaca e do DPOC, com ajustes aí conforme a resposta clínica. Esse paciente também usa aí 2 dispositivos, né, então, 2 medicamentos aí para o DPOC, então é importante entender se a equipe está utilizando aí de forma adequada, né, então está utilizando aí esses dispositivos inalatórios de forma aí adequada. E o caso 4, o último caso, né, é um paciente com diabetes descompensado, infecção e polineuropatia, onde eu tenho uma mulher com 68 anos, 65
quilos, com diabetes mellitus descompensado e uma polineuropatia diabética. Ela tem diabetes do tipo 2, hipertensão, infecção urinária e essa polineuropatia. Tem uma glicemia elevada, uma hemoglobina glicada também elevada, leucócitos aí de 18.000, creatinina de 1,2 e potássio de 4,7. Hipertensão arterial, pressão arterial também aí bastante elevada. Está utilizando insulina NPH, metformina, ciprofloxacino, gabapentina, né? Então, que pode ser aí para essa polineuropatia, né? Para dor neuropática. Losartana e amlodipino para o tratamento aí da pressão arterial. Simvastatina, né? Então, antilipemiante, omeprazol, paracetamol e um suplemento de vitamina B12. E o desafio clínico aí é o controle glicêmico adequado e o ajuste de dose dessa gabapentina para essa polineuropatia. Então, pensando, né, então nessa paciente, né, então ela tem uma hemoglobina glicada de 10,5, o que significa, assim como aquele outro paciente, um descontrole glicêmico crônico, né? Então, é importante aumentar o monitoramento da glicemia e considerar ali um ajuste no regime de insulina e como incluir ali aquelas correções com insulina rápida ali, né? Então, conforme ali a glicemia, talvez até colocando também uma insulina não só NPH, mas adicionando ali uma insulina regular. A metformina pode ser continuada, porque esse paciente tem ali uma creatinina um pouquinho alta, mas ainda não tá ali numa disfunção renal, né? Mas precisa sempre monitorar para que esse paciente não chegue num quadro de acidose lática e nem tenha ali, né, então, uma disfunção renal por conta ali da metformina. E a gabapentina, né, então, para polineuropatia. Então, a gente pode aí ajustar a dose gradativamente e entendendo ali de acordo com a dor dessa paciente, né? Então, sempre pensando aí que talvez a gente precise de mais uma associação de outro analgésico. É uma paciente que tem infecção urinária, né? Então, o ciprofloxacino é aí o medicamento de escolha, mas é importante a gente sempre lembrar da resposta clínica desse medicamento e também das interações medicamentosas, porque quando o ciprofloxacino é utilizado com alimentos lácteos, ele pode aí reduzir a sua biodisponibilidade em até 50%, né? Ou até mais, né? Então, sempre importante aí pensar nisso. E também, se for uma infecção urinária de repetição, pensar aí num suplemento de cranberry para conseguir aí atuar auxiliando essa paciente. E também aí pensar num antibiograma. É importante, né, então, manter aí o monitoramento para verificar a resposta desse antibiótico e pensar no controle glicêmico, que são os dois grandes problemas aí dessa paciente. Então, meus queridos, espero aí que vocês tenham conseguido compreender o meu objetivo com esses casos. O meu objetivo era que a gente discutisse, mas aí por motivos de força maior eu não vou conseguir discutir com vocês. E aí me coloco à disposição para que a gente faça aí uma conversa, tire aí alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada e até mais!